Não há dúvida de que a sociedade de hoje, especialmente em nossa cultura, está se tornando cada vez mais apaixonada pelas coisas pertencentes ao reino sobrenatural. Programas de televisão com esse tema estão desfrutando de uma audiência cada vez maior. As pessoas ficam intrigadas com histórias de fenômenos paranormais, emocionadas com filmes de espíritos capturados, e as narrativas de terror povoam o imaginário popular. Pegando uma carona nesse interesse crescente pelo sobrenatural, estão as igrejas neopentecostais, onde eventos espirituais e possessões demoníacas são exibidos com regularidade, sendo o carro-chefe da programação. As atrações têm sido diversificadas: entrevistas com demônios, exorcismos ao vivo e tudo mais que puder ser criado para ganhar da concorrência. A exploração dessa temática trouxe alguma confusão entre os cristãos e levantou questões e preocupações dentro da verdadeira igreja na área de possessão demoníaca. A série Passagens Polêmicas abordará biblicamente esse tema, pois cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e nela encontramos as respostas para nossas indagações. Estamos certos de que o Espírito Santo tem nos conduzido ao longo desses estudos sobre questões que apresentam dificuldade de compreensão, pois a Bíblia não tem erros. Divulgue nossas mensagens, compartilhando com seus amigos. Vamos à nossa pergunta. Um cristão pode ser possesso por demônios? Em Lucas capítulo 13, versículo 16, é dito que uma filha de Abraão foi possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se devido à ação de Satanás. Seria essa uma passagem que um crente pode ser possesso por demônios? Vejamos o que revelam os relatos bíblicos sobre possessão demoníaca. As pessoas relatadas na Bíblia como sendo possuídas por um demônio ou demônios nos dão algumas dicas úteis sobre o assunto. Para começar, é sempre um incrédulo que é o indivíduo possesso. Em nenhum lugar do Antigo ou do Novo Testamento há um exemplo claro e incontestável de um verdadeiro crente que esteja possesso por demônios. Existem apenas 4 de um total de 15 exemplos que poderiam, mesmo remotamente, levar à conclusão de que um cristão pode ser habitado por demônios. Vejamos brevemente esses 4 exemplos. Os primeiros 3 relatos pertencem ao rei Saul, rei de Israel, conforme descritos em 1 Samuel. Se presumirmos que Saul era um crente, pareceria que ele não era possesso por demônios, como alguns argumentariam. Considere as seguintes passagens. 1 Samuel 16, versículo 14 e 15 nos diz que um espírito maligno vindo da parte do Senhor atormentava o rei Saul. O versículo 16 diz que o espírito maligno se apoderava dele. Se Saul fosse um crente, poderíamos concluir que a afirmação de que o espírito maligno se apoderava dele apenas sugere que o espírito maligno nunca permaneceu dentro de Saul, mas sim o atormentava externamente. Há uma palavra que é utilizada em passagens do Antigo Testamento que indica habitação, como, por exemplo, quando o Espírito de Deus entra em Ezequiel, no capítulo 2, versículo 2. Portanto, se Saul estivesse possesso por demônios, a palavra hebraica seria a mesma de Ezequiel, e não é. O quarto exemplo que alguns usam para justificar a possessão de um cristão pode ser encontrado na triste história da mulher encurvada em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. O versículo 11 nos diz que ela teve uma enfermidade por 18 anos que a fez ficar encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Claramente, esta mulher estava doente por causa do espírito que habitava nela e que foi identificada como Satanás no versículo 16. Para reforçar seu argumento, os defensores da possessão cristã citam que a mulher era, sem dúvida, uma crente, por causa do título dado a ela, uma filha de Abraão. Isso eles diriam: reforça o argumento de que um crente pode estar possesso por demônios. Se esta senhora fosse uma crente, então claramente teríamos que concluir que os crentes podem ser habitados por espíritos malignos. No entanto, a expressão filha de Abraão não significa que ela era uma crente. Tome, por exemplo, a história de Zaqueu em Lucas, capítulo 19, versículo 9. E Jesus disse-lhe: hoje a salvação veio a esta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Aqui, o título filho de Abraão é usado para Zaqueu antes da salvação.
Usar os títulos filho ou filha de Abraão simplesmente descreve sua cultura. Em outras palavras, esses títulos descritivos falam de sua herança judaica. Claramente, Zaqueu foi chamado de filho de Abraão antes de ser salvo, não depois. Portanto, podemos concluir com segurança que a mulher doente não era crente enquanto experimentava essa doença induzida por Satanás. Também digno de nota é o fato de que o próprio ato de expulsar demônio de uma pessoa é encontrado exclusivamente no Novo Testamento e foi usado por nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos e também os 70 discípulos enviados em Lucas capítulo 10, versículo 17, com um propósito de testemunhar a autoridade de Cristo como Filho de Deus e também os apóstolos como os escolhidos por Cristo para iniciar a era da igreja. A fim de refutar aqueles que defendem o exorcismo de crentes, recorremos à própria palavra de Deus, que silencia sobre instruções para esse tipo de exorcismo. Este silêncio, na verdade, fala muito, já que aparentemente não havia nenhuma preocupação da igreja primitiva, nem existem histórias nas Escrituras que afirmem de qualquer cristão possuído por demônios. A Bíblia faz o registro de possessão de demônios afligindo os incrédulos, e isso de muitas maneiras, causando insanidade, mudez, surdez, cegueira, imoralidade na vida do indivíduo, convulsões, mania suicida, defeitos físicos, grande força e também fazendo com que a pessoa se machucasse. Mas Deus é rápido em nos mostrar que os crentes não precisam se preocupar em suas vidas com possessões. Como Deus protege os cristãos de Satanás e demônios? Você poderia estar perguntando. Uma das maneiras pelas quais Deus protege os crentes é por meio do uso de seus anjos. Os anjos, fazendo a vontade de Deus em relação aos salvos, fazem parte do muro de proteção que Deus concede aos que lhe pertencem. Vejamos alguns versículos a respeito dessa proteção. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos diz que eles são espíritos ministradores, enviados para prestar serviço aos eleitos. Em Salmos 34, versículo 7, nos diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. O Salmo 91, versículos 10 e 11, afirma que Deus dá a seus anjos ordens a nosso respeito, protegendo-nos e mantendo-nos seguros em todos os nossos caminhos. É um grande conforto saber que temos essa proteção. E Deus não apenas nos dá ajuda angelical, mas também é soberano sobre o que Satanás pode ou não fazer. Em Romanos, capítulo 8, versículos 38 e 39, Paulo declara que nada será capaz de separar aqueles que estão em Cristo do amor de Deus, nem mesmo os anjos, e isso inclui os anjos caídos. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, nos diz que o maligno, Satanás, não tocará aqueles que são nascidos de Deus. Estas são apenas algumas das passagens que confirmam que Deus é fiel em relação aos seus eleitos e que ele não nos deixará sem ajuda, especialmente no domínio da guerra espiritual. O Velho e o Novo Testamento têm muitos outros casos em que os anjos ajudaram os crentes em tempos de necessidade. Em Atos, capítulo 5, versículos 5 a 11, Pedro foi libertado da prisão por um anjo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8, um anjo veio e alimentou Elias no deserto. Em 2 Reis, capítulo 6, versículos 8 a 17, o ajudante de Eliseu foi capacitado por Deus para ver um grande exército angelical que estava lá para protegê-los em nome do Senhor. Os anjos até mesmo ministraram a Cristo após sua tentação por Satanás, conforme Marcos capítulo 1, versículo 13. Mas além dos anjos, Deus também usa outros cristãos para nos ajudar. Para um cristão ser parte do corpo da igreja, é absolutamente essencial para a sua caminhada com Deus fazer parte, pertencer à igreja. Estar dentro e ao redor de um grupo de crentes de maneira pessoal contribui muito para o nosso bem-estar. Jesus nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Acredito que o maior testemunho da misericórdia, graça e proteção de Deus seja o fato de que o Senhor habita em todos os crentes.
A Escritura nos diz em João capítulo 19, versículo 17, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas você o conhece porque ele habita em você e estará em você. E no versículo 23, João diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada. Esta é a maior prova ao pensamento de que um demônio não pode possuir um cristão, pois o Espírito Santo reside naquele que conhece e ama a Deus. Paulo reafirma claramente este fato em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, afirmando que nossos corpos são um templo do Espírito Santo que está em vocês, que vocês têm de Deus. Seria seguro dizer que os cristãos já têm um morador definitivo, o Deus Todo-Poderoso. Estamos em Cristo e não há como ele compartilhar seu santo templo com um espírito maligno. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 18, novamente afirma que somos o templo de Deus e que não há comunhão da luz com as trevas. Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, nos diz que somos selados com o Espírito Santo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, resume muito bem e claramente essa verdade, quando diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas, como cristãos, devem nos preocupar com alguma coisa nessa área? Será que nós, como cristãos, devemos nos preocupar? Embora tenhamos a certeza bíblica de que não podemos ser diretamente possuídos por um demônio, podemos ser influenciados por espíritos malignos. Os crentes em Cristo estão atualmente passando pelo processo de santificação por toda a vida, sendo feitos santos. Como tal, nossa natureza pecaminosa milita contra nossa nova natureza em Cristo, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 17. Nossa natureza pecaminosa é vulnerável aos desejos da carne. E é exatamente nessa área onde o diabo e seus anjos atuam. Daí o alerta de 1 João, capítulo 2, versículo 16. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas sim do mundo. Somos tentados por essas três áreas e é através da manipulação desses desejos profanos que Satanás, o Deus deste mundo, tenta o homem não salvo e o cega para o evangelho de Cristo, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Satanás sabe que não pode cegar os crentes para o evangelho. Então, ele tenta nos tornar ineficazes em nosso testemunho de Cristo ao mundo, tentando-nos aceder à nossa natureza pecaminosa. Felizmente, Deus nos deu tudo de que precisamos em relação à vida e à piedade. O verdadeiro poder em assuntos espirituais vem da palavra de Deus que nos equipa para toda boa obra. Assim, observe o conselho de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quero concluir com uma observação que envolve o uso de pessoas endemoninhadas em entrevistas na televisão e internet. Embora seja verdade que Jesus, em uma passagem bíblica, perguntou o nome de um demônio, segundo o registro de Lucas capítulo 8, versículo 30, em outras passagens ele não o fez. Lucas 11, 14, Marcos 7, 26, Mateus 17, 18. Em mais de uma ocasião, ele até proibiu os demônios de falarem. Marcos capítulo 1, versos 23 a 26 e Marcos capítulo 3, versos 11 a 12. Além disso, esses são relatos históricos. Não há uma orientação clara no texto bíblico relacionada aos contextos sobre como devemos proceder em nossos encontros com demônios. Assim, precisamos proceder com cautela e humildade. Como crentes, devemos estar equipados com a armadura de Deus e estar em guarda contra os ataques do diabo, que é nosso adversário. Espero que essa ministração tenha esclarecido suas dúvidas sobre esse assunto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.